Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos a essa videoaula e hoje nós teremos uma breve revisão sobre os princípios gerais que regem o processo de execução. Então continua me acompanhando aqui, né? Tem um botãozinho de like aqui embaixo, pode dar um like, comenta aqui se você tiver alguma dúvida, porque nós vamos falar primeiro de uma forma breve, né? Eu vou relembrar vocês que nós temos dois tipos de processo hoje dentro do nosso novo Código de Processo Civil. A gente tem o processo de conhecimento, que é aquele processo, né, que visa obter aí o reconhecimento de um direito. E a gente tem o processo de execução, que é aquele processo em que o direito ele já foi reconhecido, mas a parte que teve o direito reconhecido, que tem a prova, né, de que um direito foi reconhecido, foi constituído, ela precisa encontrar meios de tornar isso real, de obrigar, digamos assim, a outra parte a entregar para ela, né, a materializar aquilo que ela quer, aquilo que ela tem direito. Que aí pode ser, né, desde uma quantia em dinheiro, como pode ser também entregar alguma coisa, né, cumprir com uma obrigação. Então, o processo de execução, via de regra, ele parte da ideia de que já existe um direito reconhecido e que você quer encontrar meios de obrigar a parte a cumprir com o direito que foi reconhecido em favor da outra. E aí, a gente tem uma série de princípios, né, que regem o processo de execução, que regem a execução. O autor de referência da nossa aula de hoje é o professor Daniel Amorim Assunção Neves. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês, né, da obra dele, para caso vocês se interessem em adquirir. Ele tem um curso único, né, de processo civil, um livro bem grossão, mas que ele traz aí, né, de uma forma objetiva, de uma forma simplificada, mas vários conceitos que são importantes. Então, o professor Neves, né, o Daniel Amorim Assunção Neves, foi o que eu usei de referência para preparar a nossa aula. A edição que eu tenho do livro dele é a de 2016, saiu logo depois do novo CPC. Com relação aos princípios da execução, né, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, ele cita um princípio que o nome dele, o nome deste princípio é até em latim, né, ele fala nulla executio sine titulo. Não sei se eu estou falando certo, né, porque eu não sou fluente em latim, mas nulla executio sine titulo. Ou seja, não há execução sem título que há em base. Então eu falei para vocês que no processo de execução, ao contrário do processo de conhecimento, que visa o reconhecimento de um direito, no processo de execução já existe um direito constituído, já existe um direito reconhecido. E onde é que esse direito ele está constituído, ele está reconhecido? Em um documento chamado título, né? Um título executivo. E a gente vai ver que existem os títulos executivos judiciais, né? E os títulos executivos extrajudiciais. Então, a nulla executio sine título, ou seja, não há execução sem título que é em base. Ora, você vai ver que no processo de execução, nós buscamos meios coercitivos para que o credor, que é a pessoa detentora do direito, obrigue o devedor a cumprir com essa obrigação, né, efetivar este direito que não foi aí voluntariamente efetivado, razão pela qual o credor ele precisa buscar este processo de execução. E muitas vezes, os meios que serão utilizados para cumprir com esse direito são meios que vão invadir o patrimônio do devedor. Então, não há execução sem título que é em base, né? Por quê? É preciso que haja uma prova documental da existência deste direito para a gente poder partir para meios aí, né? Partir para a execução que utiliza meios de invasão, né, do patrimônio do executado, do devedor, a exemplo da penhora, né, da busca e apreensão, dentre outros aí. Então, o executado, né, que é o devedor aqui, ele está sempre numa posição desvantajosa em relação ao exequente, que é o credor. Então, não há de se falar em processo de execução sem a existência do título, sem a existência de um documento que comprove aí
né, que aquele credor, que o exequente é mesmo credor, né, de um direito que não foi satisfeito pelo executado, que é o devedor. Mas nós temos outro princípio que é importante aqui, né, que é apresentado pelo professor Daniel Amorim Assunção Neves, que é a patrimonialidade. Ou seja, o processo de execução, ele busca, né, meios de satisfazer um direito do credor, né, do exequente, que não foi efetivado de forma espontânea, né, pelo executado, que é o devedor. Quando a gente fala que a execução ela tem como princípio a patrimonialidade, significa dizer que a execução ela é sempre real, ela nunca é pessoal, ou seja, o processo de execução ele deve sempre recair sobre o patrimônio do devedor, nunca sobre a pessoa dele, nunca sobre o corpo dele. Então o devedor ele não vai aí precisar pagar, né? Ele não vai precisar aí na condição de executado adimplir com essa obrigação com nada que não sejam os seus bens, né, que não seja o seu patrimônio. E aí vocês vão ver que a execução ela permite vários atos, né, que como eu falei, que invadem o patrimônio do executado, é exemplo de uma penhora, mas o que é mais importante que vocês saibam é que pelo princípio da patrimonialidade, a execução nunca recai sobre a pessoa do devedor, mas sim sobre o seu patrimônio. Temos um outro princípio aqui, super importante, que é o princípio do desfecho único, que significa dizer que a execução ela chega ao seu final, né, quando a execução ela é bem sucedida. Ou seja, quando o direito do exequente, né, do credor, ele é um direito que é satisfeito. Então o processo de execução ele se desenvolve com um único objetivo, não é que é satisfazer o direito do exequente. Inclusive, a gente usar, né, no processo de execução as palavras exequente e executado faz muito mais sentido, né, do que falar em credor e devedor, né, que são termos que são muito mais utilizados para um tipo de obrigação bem específica. Né, eu falo mais pela força do hábito, mas o desfecho único significa dizer que o objetivo do processo de execução é satisfazer o direito do exequente. Então, tem até alguns autores, né, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, que pontuam se isso seria mesmo, né, um princípio da execução. Alguns autores não concordam que o princípio do desfecho único ele seja um princípio que deva ser mencionado, mas em linhas gerais é isso. Um outro princípio aí que é importante a gente estudar dentro do processo de execução, ainda, né, segundo o nosso autor de referência, que é o professor Daniel Amorim Assunção Neves, é o princípio da disponibilidade da execução, que significa dizer que é permitido ao exequente, né, aquele que tem o direito reconhecido por meio do documento chamado título, né, que nós já vimos um pouquinho atrás. Então é permitido ao exequente a qualquer momento desistir do processo. Inclusive, o Código de Processo Civil, né, ele fala que é dispensada a concordância do executado para que essa desistência gere efeitos jurídicos. Então, se o exequente não quiser seguir com o processo de execução, ele tem todo o direito de desistir deste processo de execução, né? Inclusive dispensando a concordância do executado, é o princípio da disponibilidade da execução. Mas a gente tem um outro princípio, né, que é o princípio da utilidade. Gente, durante muito tempo, né, se questionou essa vontade de que a execução ela fosse um meio, né, de vingança privada. Então eu vou executar aquele que me deve, eu na condição de credor vou executar aquele que está na condição de devedor, e aí eu vou dispor, né, eu vou invadir, eu posso tomar o patrimônio dele, né, para ir adimplir como obrigação que não foi voluntariamente adimplida. Hoje, essa concepção ela está um pouco ultrapassada. É claro que o exequente ele vai sofrer invasão patrimonial ao longo do processo de execução, só que a gente não tem que pensar na execução como um meio de vingança privada. A execução ela tem que ser feita hoje da forma o menos onerosa possível para o exequente. E aí a gente pensa na utilidade como um princípio do processo de execução, que significa dizer que, como todo processo, né, o processo de execução ele tem que servir
para entregar para o vitorioso, né, para aquele que tem o direito dele. Então não se justifica um processo de execução que tem como mera finalidade prejudicar o devedor, né, prejudicar o exequente, prejudicar o executado, sem trazer aí nenhum benefício para o exequente. Então, a ideia é que o processo de execução ele tenha uma utilidade prática mesmo. Ele sirva para poder beneficiar aí o credor, né, o exequente, que é, digamos assim, aquela pessoa que teve um direito reconhecido, direito esse que não foi efetivado pelo executado, ok? Ainda dentro dos princípios, pessoal, nós temos o princípio da menor onerosidade, que está relacionado, né, ao que eu falei anteriormente, antes de comentar o princípio da utilidade. A execução hoje, ela tem que ser feita de modo a prejudicar o mínimo possível o devedor, né? A ideia é que a execução não deve servir como um mero instrumento de vingança privada. Então, o devedor ele não deve ter o seu patrimônio invadido numa proporção maior do que o que é necessário, né, para arcar aí, para efetivar o direito do exequente, e ele não deve aí sofrer, né, nenhum tipo de exposição, de constrangimento, não deve ser colocado em nenhuma situação vexatória no ato do processo de execução. Então, isso aí é o princípio da menor onerosidade. A gente ainda tem aí o princípio da lealdade, né, e da boa-fé processual, que significa dizer que no processo de execução é exigido das partes, né, exequente e executado, a lealdade, né, o respeito à lealdade, a boa-fé. Inclusive, o Código Civil ele traz aí a previsão, né, de alguns atos que são considerados atos atentatórios à dignidade da justiça, cabendo responsabilidade, né, cabendo responsabilização aí para quem praticar esses atos. Então, no processo, você age com lealdade, você age com boa-fé, independente de você ser exequente ou executado. O contraditório também foi muito tempo discutido, né? Será que teria ou que não teria contraditório no processo de execução, já que não se discute mérito, né? Já que o direito do exequente ele já está reconhecido, mas hoje é considerado sim, né, o contraditório como um processo de execução, porque ele tem natureza jurisdicional. Então, assim, a ideia é que é permitido ao devedor praticar atos, né, voltados para a sua defesa no curso do processo de execução. É claro que não vai ser discutido o mérito, mas ele tem o direito, sim, né, de exercer o contraditório, aí que é indispensável no Estado democrático de direito. Ele pode praticar atos voltados aí para sua defesa, digamos assim, no curso de um processo de execução. Tanto é que existem os embargos à execução, né, dentre outros atos aí que podem ser praticados, né, dentre outras manifestações que podem ser feitas pelo devedor, né, pelo executado no curso de um processo de execução. Então tem sim contraditório. E por fim, o último princípio da execução que eu preciso comentar para vocês, de acordo com o professor Daniel Amorim Assunção Neves, é a atipicidade dos meios executivos, que significa dizer que quando a gente fala no processo de execução, a gente vai buscar meios, o juiz, né, ele vai determinar alguns meios de coerção voltados aí para obrigar o executado a satisfazer o direito do exequente, ok? Então, assim, e aí tem um rol de direitos, tem um rol de situações, né, bem amplas, que são consideradas meios executivos para poder agir de forma coercitiva em relação ao devedor. E aí, pelo princípio da tipicidade dos meios executivos, significa dizer que o juiz ele pode adotar outros meios que não estão previstos em lei para poder garantir o cumprimento, né, para poder garantir aí o sucesso do processo de execução, ok? Um abraço e vejo vocês nas nossas próximas aulas.